um objeto, que a gente chega e você vai jogar esse objeto para ele descrever uma trajetória parabólica. Ok? Você está lá, você jogou o seu objeto. Você chega e fala o seguinte, ó, joguei um objeto com tal velocidade e ele estava em tal posição. Você fala isso, ó, no início do movimento. Aí logo, no final do movimento, quando a pedra, por exemplo, quando você jogou uma pedra, a pedra vai cair no chão. Aí você chega e fala, olha, agora que a pedra caiu no chão, você mede a posição que ela caiu e a velocidade que ela caiu. Você tem a forma como o experimento começou, que foi como você preparou ele, que era a velocidade, a posição, e a forma como ele terminou. Porém, apesar de você ter a forma que começou e a forma que terminou, você sabe que entre o início e o final teve um desenvolvimento. E você tem essa descrição por uma equação. Exato, tem a descrição, exatamente. Você tem lá a lei de Newton, que permite saber, trajetória parabólica, todas as coisas que a gente aprende. Ok. Qual que é o problema? A questão é a seguinte, quando você chega e fala assim, olha, a pedra chegou aqui, nesse ponto, com essa velocidade, a mecânica te permite falar o seguinte, te permite falar aonde a pedra estava, com qual velocidade, tudo bonitinho, te permite saber como a sua pedra estava antes de você medir ela. Sim. Então, por mais que você não meça exatamente cada posição, a física te permite saber isso. Então, assim, você pode falar assim, não me interessa medir, não vou medir, foda-se. Pode falar qualquer coisa. A física te permite saber onde está em cada ponto. Quando ela te permite, o que significa isso? Significa que a física, a mecânica, ela tem um caráter realista. Então você consegue atribuir realismo à física, que é porque na prática, se você fosse estritamente assim, picuinha em tudo, rigoroso, totalmente rigoroso em tudo de metodologia e tudo, a única forma que a gente tem de saber como o nosso experimento está é no início e no final. Porque você sabe como está no início, você sabe como está no final. Por quê? Porque você mediu. No meio você não mediu. Tá. Mas a física te permite saber. Se você medir, você vai encontrar o que a física está prevendo. Por mais que você não meça, tá lá, né? Tá lá. Com certeza. Qual que é o problema da quântica? A quântica, ela é uma... No início, assim, existia sempre uma discussão se a quântica era uma teoria completa ou se não era. Enfim, dado que vamos pegar o ponto de vista da quântica como é atualmente. Tá. A mecânica quântica, na física, existe um princípio básico que é o seguinte, é o princípio da localidade. Uma coisa ser local significa que nada pode viajar mais rápido que a velocidade da luz. Que é um princípio básico da relatividade. A gente verifica isso. Quando você vai trabalhar com mecânica quântica, a mecânica quântica, ela te diz que ela não consegue ser local e realista ao mesmo tempo. Então, muitos problemas da mecânica quântica, quando você vai interpretar, você não consegue interpretar de uma forma realista sem quebrar a relatividade geral. E se você fala que a relatividade geral não pode ser quebrada, você não consegue interpretar o problema. Então, por que isso é importante? Pelo seguinte, igual eu comentei, por mais que você não meça a pedra que você arremessou no meio do caminho, a teoria, por mais que você não meça, a teoria te permite saber os valores. Exatamente. Exato. Na mecânica quântica, e isso na mecânica quântica não é nem o fato dela ser probabilística. A mecânica quântica não te permite saber o que está acontecendo antes de você preparar o experimento e você detectar ele no final. Não te permite saber. Não dá para saber. Você só sabe o início e o final. E se você chega e fala assim, olha, eu tenho aqui o início, eu tenho aqui o final, então no meio do caminho deve acontecer. Pronto, relatividade foi descumprida. Teve informações propagando mais rápido que a luz. Pra você ter uma noção como é que a coisa é? Imagina que você joga um monte de elétron fenda dupla, pensando naquele experimento tradicional. Você pega o elétron. Aí imagina que você mediu ele em uma certa posição. Aí você chega e fala assim, olha, é sensato você pensar o seguinte, olha, se o elétron caiu aqui nessa posição, num tempo muito próximo anterior, pega assim, uma fração minúscula de tempo anterior, ele estava onde? Ele estava nos arredores desse ponto. Se você falar isso, você chega na conclusão que o elétron pode teletransportar. Entende? Então assim, não é direto. E por que isso acontece? Isso acontece porque não dá para saber. A mecânica quântica não te permite ser local e realista ao mesmo tempo. Entendi. Você pode... Aí tem muita Mas gente... isso não significa que ela é imprecisa de forma Na verdade, ela é maravilhosa. Tudo que a mecânica quântica prevê, a gente observa. É absurdamente impressionante a capacidade que ela tem de descrever as coisas pra gente. Impressionante. A mecânica quântica não é determinística. Assim, eu não posso falar que ela não é determinística. Assim, ela não é determinística no sentido que a gente pensa. É porque determinístico tem duas conotações. Você pode pensar determinístico como? Se eu sei como o meu sistema está agora, eu sei todos os valores possíveis de se medir no passado do tempo. E a outra noção de determinismo é, se eu sei como o meu sistema está agora, eu conheço o meu sistema em qualquer instante de tempo futuro. São coisas diferentes. Porque a mecânica quântica ela é probabilística. Ela não te permite saber onde é que o seu sistema está com precisão. Mas ela permite te saber, em qualquer intervalo de tempo,
qual que é a probabilidade. Então assim, se o seu sistema preparou agora, a mecânica quântica te fala como é que o seu sistema vai estar em qualquer instante do tempo, mas não quer dizer que ela te fale o valor que você vai medir. Ela vai falar, olha, você vai medir agora, a probabilidade é essa, a probabilidade é aquela. Se você medir naquele horário, a probabilidade é essa, a probabilidade é aquela. O problema é que, e aí vem as questões todas. O povo comentou, bonitinho. E aí vem o ponto que é o seguinte, como a mecânica quântica não é realista e local ao mesmo tempo, tem gente, é porque é o seguinte, você pode interpretar a mecânica quântica. Como você não consegue ser os dois ao mesmo tempo, você tem que abrir mão de algum. Tem gente que não se incomoda de abrir mão da localidade. A gente fala assim, eu não me importo de falar que na quântica a coisa pode ir mais rápido que a luz. Porque, a princípio, isso não teria muito problema. Pelo seguinte, a relatividade, quando ela nos fala que nada viaja mais rápido do que a luz, o que a relatividade nos fala, na verdade, é que nada mensurável anda mais rápido do que a luz. Entendi. Porque se uma coisa não mensurável anda mais rápido que a luz, Não tem jeito, né? entende? Né? Não vai impactar muita coisa. Se você não consegue medir, né? Exatamente. Não faz toda a Quando eu digo não mensurável, não é só que essa coisa não é mensurável, é que ela e nem nada que ela acarrete é mensurável. Sim. Se você tem uma coisa na física que não pode ser medida de maneira alguma, não tem influência em nada, e é mais rápido que a luz, isso não gera complicações para a relatividade. Ok. Porque não é... Mais uma viagem. Não tem influência, né? Não Exato. existe influência de nada. Então assim, o que acontece? Como você não pode ser realista e local, muita gente chega e fala, olha, eu prefiro interpretar alguma coisa na mecânica quântica abrindo mão de que as coisas viajam mais rápido que a luz. Não tem problema, eu não vejo isso como problema. Você tem que abrir mão de alguma delas. Não dá pra você ser os dois ao Os mesmo dois tempo. ao mesmo tempo, entendi. Qual que é o problema desse jeito na minha visão? O problema desse jeito na minha visão é que a gente sabe que a relatividade é um fato. E não só isso. A gente tem mecânica quântica relativística. A gente consegue misturar a mecânica quântica com os princípios de relatividade especial, que é o que a gente chama de teoria quântica de campos. Nossa. Quando a gente faz isso, Chique trem, hein? quando a gente faz isso, a gente tem uma teoria quântica que é compatível com os princípios da relatividade. E qual que é um princípio da relatividade? O princípio de que nada viaja mais rápido que a luz. Então você, isso tudo que eu tô falando é opinião, não é o que a física nos diz, ok? Agora é opinião. Por conta disso, se existe uma teoria que é compatível, que você coloca princípios da relatividade na quântica, eu não consigo ver abrir a mão de você falar que coisas podem viajar mais rápido que a luz como algo sensato. Sim. Eu não consigo ver, mas isso é pessoal. Tem gente que não tem problema, porque existem efeitos que são maiores. Vocês já ouviram falar de emaranhamento? Enfim, tem alguns efeitos que são muito particulares, geram alguns desenrolos a mais, que são mais técnicos. Mas assim, o ponto é, como é que mecânica quântica é realmente nesse ponto, o que acontece no meio do caminho, mecânica quântica não é interpretativa. As previsões da mecânica quântica são preto no branco. Preto no branco em questão de probabilidade, claro. Entendi, Mas assim, entendi. o que ela se propõe a fazer, ela faz com perfeição. Ela não permite saber o que acontece no meio do caminho. Pô, e o que isso abre alas? Gera espaço, Isso é né? realmente interpretação. E é engraçado isso, porque... E aí abre alas para o misticismo. Porque não dá para provar, porque continua gerando a mesma coisa, e também tem um ponto que as pessoas interpretam errado. A gente, inclusive, tem visões de pessoas muito gabaritadas falando algumas bobagens. É mesmo? Por exemplo, o experimento da fenda dupla é um ótimo exemplo. Você joga elétron em uma fenda só. Aí vai ter o que você espera para um elétron passando em uma fenda só. Quando você joga em duas, aparece um padrão de interferência que apareceria se fosse com luz. Uma onda, né? Exatamente, como se o elétron fosse uma onda. Aí você chega e fala assim, opa, por que tá rolando isso? Não era para acontecer. Aí você começa a se perguntar, o elétron passa por uma fenda ou ele passa por outra? Quando você mede se ele passa por uma fenda ou se passa por outra, o padrão de interferência some. Você não pode medir, né? Não dá pra você medir. Enfim, isso aí é uma doido, uma característica da quântica. Qual que é o problema disso? Muita gente encara esses... Porque a gente... 90% dos problemas da quântica, não, da ciência, envolvem transitividade. Né? Que é assim, eu não consigo... Assim, ó, no início tem um padrão de interferência. Aí eu não sei por qual fenda o elétron está passando. Aí eu vou medir. Depois que eu medir, parou de ter interferência. Conclusão, o ato de medir muda. Quando você fala isso, ok, você medir um sistema realmente muda o caráter do sistema. Qual que é o problema? Mas existe uma forma muito pragmática de você enxergar isso. Mas assim, como é que muita gente acaba interpretando isso? Se eu medir muda o experimento, é o meu pensamento que está mudando. É o ato de eu querer medir que está mudando. Sinceramente, o elétron não está nem aí porque você está pensando. Entendi. Entendeu? Não. Assim, não interessa o que... Muita gente usa isso por quê?
eu já vi, quando você pega, por exemplo, alguns coach quânticos Eu não falam posso nem que... pensar em Eu ia medir falar que isso, já cara. mudou tudo. Exato, a força do pensamento Ah, muda. tá. É isso que eu ia Não, falar. total. Virou até uma coisa assim, meio esotérica Exatamente. do coaching quântico. Não tem nada a ver. Tem a ver com o fato de você, quando você analisa um sistema, você está interferindo nele. Exatamente. Ok. Por que funciona assim? A quântica é assim. Não, é. Não pode ser muita coisa. A quântica funciona assim. E o problema é que isso Agora não é entendi. místico. Isso não é místico. Existe uma regra. O seu estado é esse. Você mediu, tem uma regra. O seu sistema vai para a projeção dos autoestados determinado pelo autovalor que você mediu. A coisa é muito determinada, bonitinho. Não existe alas para qualquer coisa que você A pense. galera joga um misticismo em cima, né? Exatamente. Assim, verdade. sinceramente, o elétron não tá nem aí. E ainda Por que que você tá simplifica. E ainda Tá. simplifica, porque você vê os coaching quânticos lá da vida, não sabe nada de física. Teve até uma... Teve uma tirinha que eu já vi também, que era um elétron indo Eu tô falando passar. pra falar do gado Schwinger aqui. Ah, o gato Schrödinger, né? Schrödinger. É um nome horrível pra falar. Então, Ok, assim, desculpa. mas assim, Falei. já teve até uma tirinha que eu tinha visto que era assim, um elétron indo passar, aí tinha um elétron andando, aí tinha duas fendas. Aí o elétron, no meio do caminho, ele para e fala assim, poxa, será que a Cleide tá me observando? Então, tipo assim, é uma cara disso. Nada a ver, né? Entende? Assim, e quando a gente fala assim, a medição altera o experimento, existe uma diferença do que... O que é uma medição? Assim, até isso é uma questão muito complexa. O buraco é muito mais embaixo. Porque, assim, sistemas quânticos interagem sem o sistema mudar. Então, existe uma diferença entre você interagir e você medir. Qual que é a coisa é muito... Existe O uma... buraco é mais embaixo. É muito mais É embaixo. complicado de explicar aqui. Não nesse é tempo. direto. Não é direto. A Entendo. única coisa que eu consigo afirmar é o seguinte. A quântica não diz nada... Não, faça um serviço aqui, ó. Todo mundo tá vendo. Faça esse serviço. Eu fiz e eu fiquei extremamente triste. Pega o seu Instagram, Se você pega o quer seu ficar Instagram, triste. vai na busca e coloca mecânica quântica e vai na hashtag mecânica quântica. Nossa, faz isso Sério? não. Quando eu digo Sério? que eu não encontrei nada de mecânica quântica, é nada. Eu tenho certeza. O que só aparece imagem de Buda. Mas você procura no Instagram.